Equações do primeiro grau com uma incógnita. Bons estudos. Eu acredito em você. Equação do primeiro grau é nada mais do que uma igualdade entre as expressões. Ela é expressa por ax mais b igual a zero. X é um número desconhecido, ou também chamado de incógnita. X mais 3 igual a 50. Eu tenho que descobrir qual é o valor do x, porque o x é um número desconhecido. X é uma incógnita. Eu tenho que descobrir qual é o valor dele, que somado a 3 vai dar 50. Qual será o número? Todos os números que estão antes da igualdade recebem o nome de primeiro membro, e todos os números depois da igualdade, segundo membro. Meus amores, tudo bem? Eu vou explicar para vocês sobre a equação do primeiro grau com uma incógnita, ou seja, com uma letra, uma variável apenas. E a equação do segundo grau nada mais é do que a igualdade entre duas expressões. Digamos aqui, eu tenho essa expressão aqui, x mais 2, que está igualada a uma outra. Então, é o seguinte, o meu objetivo é tentar descobrir quem é esse número desconhecido aqui, ó. Eu não sei quem ele é, então eu vou descobrir. O primeiro passo que eu tenho que fazer é o seguinte, todos os números que estão antes da igualdade são chamados primeiro membro, né? Tudo que vem antes da igualdade é chamado de primeiro membro. E tudo que vem depois da igualdade é chamado de segundo membro, né? Vamos isolar o x. O x é chamado de incógnita ou número desconhecido. E é ele que nós temos que encontrar. Aí o que eu faço? Eu isolo o x, deixo ele sozinho, abandonado. E o 5 ele já está no segundo membro, então eu não vou mexer com ele. Eu vou mexer com o 2. Aqui está positivo, aqui é positivo, mais 2, e ele passa para o segundo membro com sinal negativo. Com sinal negativo. Então, por exemplo, se eu tenho essa expressão aqui, x mais 2 igual a 5. Quem é meu número desconhecido? É esse x aqui. Eu tenho que descobrir qual é o número que quando eu coloco aqui vai dar 5. Então, vamos lá? Vou isolar a variável. Variável, incógnita ou número desconhecido. Igual a 5. O 5 ele já está no segundo membro. Então, eu não preciso fazer mais nada, é só conservar. Agora, o 2, ele está no primeiro membro, mas ele precisa vir para o segundo membro. Então, se ele está positivo, ele vai vir negativo. Então, eu coloco aqui, x igual, 5 menos 2 é igual a 3. Pronto. Descobri o meu número desconhecido, né? A minha incógnita. Por quê? Porque se eu colocar esse 3 bem aqui no lugar do x, 3 mais 2 é igual a 5. Então, eu descobri qual era o meu número desconhecido, certo? Coisa é esse outro caso aqui, ó. Questão B. 2x menos 5 igual a 10. 2x igual a 10, que já tá lá no segundo membro. Aqui tá menos 5, vai passar para cá mais 5. Aí, 2x igual a 10 mais 5, 15. Lembrando que toda vez que o número estiver acompanhado de uma letra, quer dizer que ele está multiplicando, viu? Então, é 2 vezes x, 2x. Coloquei 15 aqui. Se está multiplicando pelo x, vai passar dividindo. Pronto. Terminei a minha equação. Descobri qual é o meu número, que quando eu coloco aqui, vai dar 10. Só lembrando que todos os números que estão antes da igualdade
estão no primeiro membro e todos os números que estão depois da igualdade estão no segundo membro. Vamos tentar responder algumas questões aqui. Questão 13, página 108, mas preste bastante atenção. Eu já falei no outro vídeo, mas vou falar mais uma vez. Todos os números que estão antes da igualdade são chamados de primeiro membro. E todos os números que estão depois da igualdade é chamado de segundo membro. O meu objetivo na equação do primeiro grau é encontrar o meu número desconhecido, a minha incógnita, a minha variável, que no caso aqui é o x. Então, o que eu tenho que fazer? No caso, essa equação aqui, ela já está isolada. Se vocês observarem, ela já está isolada. Então, eu vou pegar o x igual a 20. O 4, toda vez que você vê um número junto de uma letra, quer dizer que eles estão multiplicando. Então, é 4 vezes x. Se está multiplicando, ele vai passar dividindo. E é por isso que eu coloco aqui, ó, 20 dividido por 4. 20 dividido para 4 vai dar 5. Pronto. Encontrei o meu número desconhecido. Por quê? Porque se eu colocar 5 bem aqui, 4 vezes 5 vai dar 20. Então, esse aqui é o meu conjunto universo, né? Ou conjunto solução, que a gente pode chamar, que é o 5. Conjunto universo ou conjunto solução, certo? Olhando para essa outra questão aqui, nós temos algo diferente, que é esse sinal bem aqui na frente. Toda vez que nós tivermos numa equação um número acompanhado de uma variável, de uma letra, de uma incógnita, e ele for negativo, nós não podemos deixar ele assim. Nós temos que multiplicar por menos 1. Por quê? Porque o número 1 vai ser o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número que eu multiplicar por 1 vai dar ele mesmo, ou seja, 6 vezes 1 é 6, 2 vezes 1 é 2, e assim sucessivamente. Mas por que tem que ser menos 1? Porque eu vou fazer o jogo do sinal. Então, menos com menos vai ser mais. 6 vezes 1, 6. 6y igual mais com menos, menos. Mais com menos, menos. Então, 5 vezes 1, 5. Mudei o sinal. O importante é eu entender que aqui, ó, que tem a minha incógnita, nunca pode ser negativo. Se for negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Eu vou isolar a variável. Quem é a variável? É o y. Eu vou deixar ele sozinho, abandonado, largado, triste, solitário. Aí eu vou colocar menos 5, lembrando que o 6 estava multiplicando com y, ele vai passar dividindo. E se eu coloco menos 5 sobre 6 bem aqui e resolvo a questão, vai dar 5, certo? Questão C aqui, se vocês observarem, ela tem um único denominador aqui, aparentemente visível, né? Do denominador. Lembrando que esse número aqui de cima se chama numerador e esse de baixo denominador. Se eu fosse verificar, bem aqui tem um 1. Toda vez que eu tenho esse tipo de questão, automaticamente eu tenho um 1 aqui. Então, se eu fosse tirar o MMC da questão seria 3, né? O mínimo múltiplo comum seria 3, do mesmo jeito. Então, a gente pode utilizar a proporção para resolver isso aqui também, que no caso seria assim: 2x vezes 3, 2 vezes 3 é 6, então daria 6x igual 5 vezes 1, 5, né? Menos 5 vezes 1 vai dar menos 5. Pronto. Vou isolar minha variável, que é o x, deixar ela sozinha, lembra? Deixar ela sozinha e botar aqui menos 5 sobre 6. Então, eu descobri, o meu conjunto solução.
questão é essa aqui. Meu número desconhecido é esse daqui, menos 5 sobre 6. E quando eu colocar aqui, vai dar menos 5 sobre 3. Né? Esse foi o meu número desconhecido. Você percebe que equação, né, do primeiro grau não é um bicho de 7 cabeças. É só você observar direitinho. Aqui, ó, essa questão D também já está isolada, ó. Primeiro membro, segundo membro. O que eu tenho que fazer é só deixar o X sozinho. Abandonado, largado, triste. Então, eu coloco X igual a 51 sobre 3. X é igual a... Quanto é 51 dividido para 3? Me diga aí. Vai dar 17. 17 vezes 3, 51. Então, se eu colocar 17 bem aqui no lugar do X, eu vou ter 51. É difícil, gente? Não, é muito fácil. Essa questão E aqui é parecida com essa questão C daqui de cima, lembra? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o meio pelos extremos, ó. 2x vezes 3 vai dar 6x igual a menos 5. Ó. Então, vou isolar x igual a menos 5 sobre 6. Acabou a questão. É desse jeitinho. E essa outra aqui também eu posso fazer a mesma coisa. Lembra que aqui embaixo tem 1, né? Toda vez que não tiver nada aqui embaixo, quer dizer que tem 1. Então, x vezes 1 é igual a x. E 9 vezes 4 é igual a 36. Difícil? Não, né? Essa outra equação aqui, ela também já está, digamos que, isolada. Lembre-se, antes da igualdade primeiro membro, depois da igualdade segundo membro. O que eu tenho que fazer aqui? Me responda. Eu vou isolar o x, ó, deixar o x sozinho, já sabe, né? Abandonado, isolado. Eu vou colocar ali menos 15 sobre 2. Pronto. Terminou a questão. É difícil? Não, né? Acabou. Aqui essa outra questão que a gente já explicou, né? Como pode ser feita, então eu posso fazer uma explicação aqui. Lembrando que aqui embaixo sempre tem 1, mesmo que não apareça, sempre tem 1. Então, x vezes 1 é igual a x. E 3 vezes 8, ó, o sinal, ó, menos, né? 24. Difícil? Não, né? Também nós vamos fazer a mesma coisa. Eu tô ensinando essa forma simples aqui para vocês, porque é mais fácil de vocês entenderem. Existe uma outra forma, mas eu prefiro essa daqui, para vocês entenderem melhor, certo? X vezes 1, lembra que aqui embaixo tem 1. X. E 13 vezes 8, quanto é que vai dar? 104. Difícil? Não, né? A mesma coisa aqui, ó. Vamos ver o que vai dar. 3x vezes 1 vai dar 3x, né? Igual 2 vezes 10, 20. Então, vou isolar a variável, que é o x, ou o meu número desconhecido, ou minha incógnita. Colocar aqui, ó, 20 sobre 3. E acabou a conta.